No início do século XX, uma mulher chamada Florence Scovel Shinn, ela escreveu um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Esse é o livro mais conhecido dela, né? Florence é mais uma dessas mulheres dessa época do novo pensamento, né? Assim como Joseph Murphy, Neville Goddard, Wallace de Wattles, né? Acho que um pouco depois o Wallace, enfim. E ela escreveu esse livro. Mas além desse livro, que é o mais conhecido, ela escreveu um outro livro menor que tem esse título: Sua Palavra é a Sua Varinha Mágica. Nesse livro, basicamente, ela fala como você cria uma vida incrível usando as palavras, somente mudando o que você fala. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui com você. Então, eu separei aqui 5 pontos principais desse livro, tá? Baseado nessa ideia de como você transforma a sua vida através das palavras. 5 pontos principais para você aplicar relacionado a isso, ok? Antes disso, caso você ainda não participe, link aqui na descrição, no primeiro comentário, para você participar gratuitamente do grupo Prosperidade Sem Esforço. Todos os dias eu publico um conteúdo lá exclusivo, que eu não publico aqui no YouTube e em nenhum outro lugar. Então, se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre esse tipo de assunto, participe aqui desse grupo, ok? Bom, indo agora direto ao ponto, eu sempre estou aqui com uma agenda, tá? Então você vai ver aqui, para não me perder aqui, e eu não faço edição aqui nos vídeos, né? Do jeito que ele é feito aqui, ele é postado, então é para ser aqui o mais prático possível, né? Então, o primeiro princípio é: o que você diz revela o que você pensa. Esse é o primeiro princípio, tá? Quando eu atendo especialmente uma pessoa individualmente, né, as pessoas que vêm, procuram um atendimento individual e tal, uma das coisas que elas querem entender inicialmente é: eu quero saber quais são os meus bloqueios, né? E isso é uma das coisas mais fáceis de você saber, porque os seus bloqueios, na maioria das vezes, você fala deles o tempo inteiro. Só que a questão é que, como você está identificado com aquilo, você fala naturalmente, você não percebe. Mas a forma mais fácil de eu perceber os bloqueios é simplesmente ouvindo a pessoa. Só ouvindo, né? Então, a gente entra ali em reunião e fala: me fala sobre isso. E a pessoa começa a falar. E ela vai falando, eu vou anotando, pego uma agenda também, uma outra, e vou escrevendo. Ela falou uma coisa, opa. Aquilo que a pessoa fala naturalmente mostra claramente como ela pensa. Então, se você quiser observar como você pensa, você precisa começar a observar o que você fala. Na maioria das vezes a gente fala tudo automaticamente. Mas se você falar assim: não, agora eu vou falar aqui, mas deixa eu prestar atenção no que eu estou falando, você começa a perceber exatamente como você pensa. Eu fiz esse exercício lá atrás, quando eu comecei a entender sobre isso, e sabe uma das coisas que eu percebi que eu falava o tempo inteiro? Cara, era bizarro. Não tenho dinheiro. Eu falava isso o tempo inteiro. Não, mas não posso porque eu não tenho dinheiro. Não sei o que, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Acabou. Então, existia ali a identidade, não tenho dinheiro. E você sabe muito bem. Se existe a identidade, não tenho dinheiro, não tem como eu ver o dinheiro. Porque eu estou acessando a realidade onde eu de fato não tenho, tá? Então a primeira coisa é isso. Eu quero entender como eu penso. Observe o que você fala. Essa basicamente é a primeira, uma forma muito fácil de você perceber isso, né? Então, a nossa boca ela é como se fosse realmente um portal, né? Tem o que a gente pensa e tem aqui, ó. Então, dificilmente você vai falar uma coisa diferente daquilo que você pensa. Então, esse é o primeiro princípio para você observar. Aí, a gente vai dando uma aprofundada aqui. O segundo princípio é: suas palavras
reforçam sua identidade. Quando você mesmo fala, o que acontece aqui? Existe uma diferença quando você fala uma coisa e quando você ouve algo de alguém, tá? Porque, por exemplo, você pode falar assim, olha, você tá me vendo aqui, você pode falar assim, nossa, mas o Fabrício é muito feio. Você pode pensar e você pode falar isso. Imagina que você falou isso pra mim. Só que eu vou falar assim, ok, talvez eu seja, ou talvez eu fale, não, mas talvez não. Nossa, mas ele com esse chapéu aí, pô, fica muito esquisito, que coisa paia, que é isso? Então você fala, eu ouço. Eu posso assumir aquilo, mas posso também não assumir. Existe um filtro quando você ouve algo de alguém. Então, obviamente, o melhor, né, é que você se blinde disso e não ouça coisas negativas sobre você. Ok. Só que quando você fala coisas negativas sobre você, não tem filtro. Não tem filtro. Aquilo que você fala sobre você de negativo reforça cada vez mais e entranha cada vez mais aquela crença no seu subconsciente. Então, cara, você precisa tomar muito cuidado com... Aí, estamos falando aqui de identidade, né? O que você fala sobre você? O que você fala? Isso, existem vários níveis, né? Tem coisa que tipo assim, olha, eu sou desastrado. Nossa, a minha memória é muito fraca. Esse tipo de coisa que já é uma identidade ruim, mas tem coisas piores. No que diz respeito à estima, por exemplo, se você falar, nossa, mas eu sou muito feio, nossa, mas eu sou muito, assim, cara, isso vai prejudicar a sua estima, né? Então, pensa nisso. O que você fala sobre você não tem filtro. Tome muito cuidado com isso. E sobre isso de falar sobre você, identidade, além de estudar pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, muito do meu estudo sobre essa questão da mentalidade veio baseado nos esportistas, né? Então eu sempre gostei muito de esportes como um todo. Então eu li muita biografia de pessoas consagradas do esporte, né? Então, por exemplo, tinha o Kobe Bryant, né, que infelizmente faleceu, que ele tinha lá o Mentalidade Mamba, né, que é do basquete, Cristiano Ronaldo, Federer e Nadal do tênis e tal. Cara, todos eles falavam coisas para si mesmo no que diz respeito a, tipo assim, olha, eu sou o melhor nisso daqui. E eles, de fato, acabaram sendo. As pessoas reconhecem eles dessa forma. Mas isso só existe porque eles falavam isso. Se você for ligado aí nos esportes, até hoje, isso é bem comum hoje de você perceber. O Cristiano Ronaldo, né? É um dos que mais você percebe isso. Cara, ele vai bater uma falta, ele fala, olha, você é bom, você acerta isso, você sabe o caminho do gol, você... Antes de bater, ele está falando, né? No momento do jogo. E, imagina o trabalho interno que ele faz antes, né? Há quanto tempo que ele já faz isso, tá? Então, preste bastante atenção no que você fala sobre você. E quanto pior você se vê, obviamente, você está acessando a sua pior versão e você, claro, vai ver isso também. Não tem outra forma, né? E um detalhe. Até coloquei aqui sobre a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Porque quando eu falo assim de se ver como o melhor, então vamos imaginar isso, né? Pô, eu me vejo lá como o cocô do cavalo do bandido, né? Nossa, eu vou me ver como o melhor? Cara, é uma distância aqui. Se veja um nível acima. Um nível acima, sabe?
Por que eu anotei aqui falando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Eu não sei se você sabe, mas tem essa passagem lá na Bíblia. Da passagem, obviamente, você sabe, mas por que fala se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda era o menor grão possível. Era o menor grão possível. Ele fala, olha, se você tiver, ou seja, a menor fé possível, você fala para o monte sair daqui. Ou seja, uma fé pequena move uma coisa gigantesca, né? Então, qual que é a aplicação aqui? Essa fé pequena que eu estou dizendo aqui é um pouco diferente. Se você se vê um pouco diferente, já muda tudo. E aí, sobre isso, eu lembro, ontem a gente teve um encontro lá na Mentoria Sem Esforço e eu estava falando com eles sobre o potencial das palavras no que diz respeito à intensidade das coisas. Muitas das vezes, você muda a forma como você se vê só da intensidade que você fala, né? Então, por exemplo, se você fala assim, nossa, eu tenho um problema que é muito grande aqui. Esse problema vai ser muito grande. Se você pega esse mesmo problema e você fala assim, nossa, tem uma coisa que está me incomodando um pouco. É o mesmo problema, só que só de você mudar a intensidade do que você fala, esse problema diminui. E, obviamente, é muito mais fácil você resolver uma coisa que é mentalmente mais fácil, tá? Então, se você percebe que você precisa mudar isso, obviamente, mude, mas não necessariamente você vai sair de um extremo para o outro. Um próximo passo, um próximo nível aí já vai, com certeza, trazer bons resultados, ok? Bom, aí eu falei aqui sobre fé, aí me traz aqui o terceiro ponto, que é fé é a certeza antes de qualquer evidência. Por que aqui, né, se falou sobre fé nesse livro, se está falando sobre palavra? À medida que vai passando aqui, a gente vai aprofundando, né? Aqui já é um nível de palavra que é realmente um outro nível. É você falar uma coisa que você não vê, mas como se aquilo realmente de fato já tivesse acontecido. E o que acontece? Por que eu coloquei aqui, olha, fé é certeza antes de qualquer evidência? É porque, às vezes, você que já está... Isso aqui não é novidade, né? Você precisa ter fé de que uma coisa vai acontecer, você já ouviu isso. Só que, às vezes, você quer ver evidência. Isso não é fé. Fé é você acreditar na coisa sem ver absolutamente nada. Sem nenhum sinal. Nada. Você não está vendo nada. Você está falando que uma coisa é real e você não vê nada para comprovar aquilo. Isso é fé. E existem as demonstrações de fé. Sabe o que é uma demonstração de fé? Até anotei aqui um exemplo que eu lembrei. Na minha infância, eu assisti muito Chaves. Não sei se você é da época de assistir Chaves. Cara, acho que se colocar Chaves pra eu ver até hoje eu vou rolar de rir com aquela coisa mais idiota que tem, mas é muito engraçado, né? Tem um episódio lá do Chaves que o Seu Madruga, ele compra um negócio que ia dar direito a um sorteio pra Acapulco. Você lembra? Se você ver o Chaves, você vai lembrar disso. Ele comprou um negócio que ia dar direito a um sorteio para ir para Acapulco. Beleza. Quando ele fala para Chiquinha que ele comprou isso, ela já começa a arrumar as malas. Ela fala, opa, nós vamos para Acapulco. Ele fala, que isso, meu filho? Não, calma, vai ter um sorteio. Fala, não, nós já vamos para Acapulco, tá aqui a mala, não sei o que. E no fim das contas eles ganham e ela realmente vai. Isso é exemplo de demonstração de fé. Demonstração de fé. Então, cara, isso tem um poder incrível no que diz respeito a criar uma nova realidade. Que é não só baseado no que você fala, ou seja,
o que seria isso aqui, né? Antes desse canal já ser um sucesso como ele é hoje, eu falei que era. Se você for pegar lá vídeos mais antigos aqui do canal, veja, o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, eu estou falando o tempo inteiro. Olha, esse canal vai chegar a muitas pessoas, etc, etc. E internamente, nas minhas reprogramações, eu já falava que ele já era. Eu já agradecia por ser. Isso é fé. E aí onde que entra a demonstração de fé? Eu até falei sobre isso ontem lá na mentoria também. Pensa numa coisa que você quer ver manifestada. O que seria a coisa depois disso? O que aconteceria depois? Ou em que estaria a sua atenção depois? Aquilo que você quer já aconteceu. O que vai acontecer depois? E eu citei o meu exemplo, né? Se você acompanha aqui o canal, não sei se você está percebendo. Cara, eu tô mais magro, mais slim, ó. Vê uns vídeos mais antigos aí. Por que disso? Eu tinha colocado uma meta específica. Falei, olha, eu quero chegar aos 100 mil por mês, tá? E aí, com fé, eu repetia isso. Eu já estou no 100 mil, agradeço pelos 100 mil, etc, etc. Beleza. E aí eu fiz exatamente isso. Falei assim, olha, tá. Depois que eu já bater isso, qual que vai ser a minha atenção? Eu já tinha claro, falei, olha, a minha atenção vai estar na minha saúde. Que era uma coisa que eu não estava dando muita atenção à minha alimentação, atividade física, etc, etc. Beleza. Então, eu fiz as afirmações. Cada um tem a sua técnica, né? Eu tenho a minha aqui, áudio de hipnose falando que eu já cheguei no 100 mil, beleza. Depois que aquilo já ficou forte na minha mente, eu falei, pô, eu realmente já estou nisso. Eu não estou vendo ainda nada, mas eu já estou ali. O que eu fui fazer? Comecei a cuidar da minha saúde. Porque esse seria a coisa que eu falei assim, olha, quando isso aqui já estiver resolvido, eu vou começar a fazer isso. Entende? Isso é demonstração de fé. Já fazer a coisa depois. Olha, isso aqui, eu não preciso ver. Não, já tá ok isso aqui. Tá? Isso é uma das formas mais eficientes de você demonstrar para o seu subconsciente que aquilo realmente já aconteceu. Beleza? Quarto princípio, tá? Isso aqui tá nesse livro, mas eu aprendi mesmo isso no livro do A Ciência de Ficar Rico, que é: não existe competição, tá? Não existe competição. Então, isso aqui tem tudo a ver também com essa questão de... Porque às vezes você fala, lembra, tudo que você fala é aquilo que você pensa primeiro, né? E às vezes você pensa e fala que a sua questão financeira, ela depende de... eu tenho um negócio aqui na cidade, sei lá, eu tenho uma academia. Porra, veio uma academia nova na cidade. Fudeu, agora acabou meu negócio, tô lascado, não sei o quê, não tem mais jeito, porque... Cara, não existe competição. Não existe. Isso aqui, quando você pensa nesse formato, é uma das formas mais claras de um pensamento de escassez, ou seja, uma ideia de que existe limitação, de que os recursos do universo são finitos, e obviamente não são. Tá? Então, se você tem ainda essa ideia, esquece completamente essa ideia de competição, e aí de competição também, a gente pode colocar nesse mesmo bolo aqui, a ideia de comparação, né? Sobre essa ideia de competição, eu falo aqui bastante dele, é um grande amigo meu, hoje a gente fez nossa caminhada semanal ali, que é o Júlio Borba. Cara, é muito bacana ver, eu falo com ele que eu agradeço muito o tempo que eu tive lá, né, trabalhando junto com eles, dando consultoria comercial, que ali foi onde eu vi as coisas se materializando, esse tipo de coisa aqui que a gente fala que é meio que teoria, na prática mesmo, sabe? O Júlio é um fisioterapeuta incrível, mas mais do que fisioterapeuta, um empresário, né? E, cara, a gente mora em uma cidade que é relativamente pequena, 100 e poucos mil habitantes, 130, 140, não sei, e ele tem... talvez seja a top 3 aí, fisioterapias do Brasil. Para mim é a melhor.
mas eu sou suspeito para falar, né? Mas até em número de faturamento. E mesmo estando em uma cidade relativamente pequena, os concorrentes são completamente ignorados. Não tinha essa ideia de... Eu lembro que um tempo chegou uma pessoa lá para prestar um tipo de serviço onde ela tinha muito essa ideia, né? Olha ali, mas o concorrente tal tá fazendo isso, e se ele continuar, isso pode prejudicar. Eu lembro que a gente olhava assim, tipo assim, pô, que ideia que é essa, cara? Que ideia é essa? Tipo assim, é aquela coisa que não tem, sabe? Não faz parte da nossa realidade, essa ideia de olhar para a concorrência, tá? Então, mesmo que você tenha um negócio que seja local, alguma coisa assim, cara, isso não existe. E aí eu falei aqui uma relação disso com a questão de comparação também, né? Vou te dar aqui um exemplo. Olha, dentro desse mundo aqui, desse assunto que eu falo, cara, tem pessoas incríveis aqui. As que eu mais admiro, tá? Hoje, Beth Russo, cara, fenômeno. Mabel Cristina Dias, meu Deus, é um espetáculo essa mulher, cara. Espetáculo. Hélio Couto, outro nível. Cara, se eu for olhar, e eles têm números completamente gigantescos aqui, né? Se eu for olhar, se eu for comparar, eu vou falar assim, nossa, mas, cara, não precisa de eu fazer isso daqui. Pra que eu vou fazer isso? Eles já estão aqui, sabe? Não, mas tem pessoas que vão se conectar com a forma que eu falo, né? Então, não tira essa ideia de competição e de comparação no sentido de, acho que não tem espaço para mim. Não existe isso. Se você tem um sentimento, um desejo de fazer alguma coisa, um desejo forte de fazer alguma coisa, aquilo é para você. Ok? Deixa eu ir encerrando aqui, porque o sol, onde eu moro aqui, o sol fica bem assim, sabe? Daqui a pouco ele vai estar batendo na minha cara aqui. Mas vamos lá, último ponto, né? O último ponto é o seguinte. A resistência se fortalece contra o que você luta. O que quer dizer isso, tá? A resistência fortalece contra o que luta. Isso aqui em outras palavras, quanto mais atenção você der no que está negativo, pior a coisa vai ficar, tá? Infelizmente, existe uma ideia, um foco no negativo, no que está ruim, no que não está funcionando. E enquanto o seu foco, enquanto o que você falar for isso, você vai ficar preso nisso. Você vai ficar preso nisso. Falando de uma forma prática. Eu tenho um negócio e minhas vendas estão baixas. Eu preciso aumentar as minhas vendas. Enquanto você estiver assim, preciso aumentar minhas vendas, as vendas estão baixas, preciso aumentar minhas vendas. Enquanto o pensamento for esse, esquece. O que deve sair da sua boca se esse é o seu objetivo? Minhas vendas estão cada vez melhores. Meu negócio está prosperando cada vez mais. Minhas estratégias de marketing estão funcionando muito bem. É isso. Enquanto o foco for no problema, vai fortalecer o problema. Eu cito muito o exemplo de dívida, que é uma questão muito comum, né, que as pessoas enfrentam. Eu falo, cara, a questão é dívida. Cara, tira o foco da porra da dívida. Sabe? Para de falar disso. Ignora ela. Já está muito escrito aqui, mas normalmente eu dou esse exemplo, né? Falo assim, olha, tem você aqui, existe a dívida e existe o que você realmente quer. O que você realmente quer não é pagar a dívida, é a paz, é a tranquilidade, é dormir. Então, o seu foco tem que ser nisso. Eu já estou em paz. Eu já estou bem. Mas e a dívida? Vai ser resolvido de alguma forma. De alguma forma. Lembra, tá? Quando eu falo aqui ignorar, não é... Você entende o que eu quero dizer, né? Você entende. É dizer que isso vai ser resolvido de alguma forma se você se concentrar no fim.
E o fim não é o pagamento da dívida, o fim é a paz. É isso que você realmente quer. Ok? Então, tira completamente o foco do que você não quer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu vou deixar aqui abaixo um link de um outro vídeo, vou deixar 2 links, né? Um link para você entrar no grupo Prosperidade Sem Esforço, um grupo gratuito com conteúdos exclusivos que não são publicados em nenhum outro lugar. Toca aqui para participar. E eu vou deixar um vídeo, é uma aula, que foi o último que eu gravei, não sei se você assistiu, se não, sugiro que você assista, onde eu falo como que você manifesta dinheiro assim, ó, imediatamente. É seguindo esses princípios que eu falei aqui, mas lá eu dou um método prático para você fazer isso. Então, se a questão financeira é a questão principal no momento, vou te sugerir também. Faça essas 2 coisas, entre no grupo e toca aqui para assistir esse vídeo. Fez sentido isso aqui? Deixa aqui um comentário, dá um like no vídeo, hypa esse vídeo. Se você gostou, você fala assim, porra, esse vídeo foi do caramba. Hypa ele, que aí você mostra pro YouTube que você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas. Beleza? É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.